Boas-vindas a todos e todas. Hoje a gente tem um encontro repleto de poesia, memória e afeto. O nosso convidado especial é Dinovaldo Giglioli, o Dino, escritor com 10 livros publicados, vencedor de concursos literários e um verdadeiro apaixonado pela palavra poética. Seu mais recente trabalho, Pele do Osso, um relato sensível de suas vivências no Paraná e em Santa Catarina, trazendo cheiros, sabores e lembranças que ecoam como um abraço em tempos desafiadores. E ao lado dele, a gente já pode ver a Fernanda Napoleão Giglioli Oliveira, pedagoga, neuropsicopedagoga e cofundadora da Lala Lúdica, uma loja de brinquedos educativos que encanta crianças e adultas. Fernanda também é responsável pela editora Lala Lúdica, que trouxe o Pele do Osso ao mundo, aqui para gente, que nós estamos lançando hoje. Bom dia, Fernanda, bom dia, Lino. E vocês juntos, né, pai e filha, vão nos convidar hoje a refletir sobre a arte, educação e a importância da poesia como uma ferramenta de reconexão humana. Vamos lá mergulhar nessa conversa. Sejam muito bem-vindos, vocês dois, ao JTT. Bom dia. Bom dia quem está nos vendo agora, depois boa tarde, boa noite, e as pessoas que vão assistir depois. Olha, já tem fãs aqui ó, de vocês que estavam esperando. O Eduardo Bolina aqui, ó. Já está esperando o poeta Dino. Bolina. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo também ao JTT, aqui junto com Fernanda e Dino. Também é um escritor, também é ator. Ah, olha só, Fernando ali está convidadíssimo também. Eu vou colocar aqui na tela, inclusive, as capas que eu achei incríveis. Foi a Fernanda que fez, né, Fernanda? Essas capas lindas. Conta pra gente. Da história. Foi o Dino que escreveu e você fez o negócio acontecer. Exatamente. No ano passado, pensando em fazer uma coisa diferente agora. Acho que eu vou querer fazer um livro digital para divulgar bastante, para atingir pessoas de diferentes lugares. Super Sabe bacana. alguém que possa fazer? Pagando bem, eu faço. Para ele, assim, sabe fazer? Não, mas vá por ele. E foi essa, assim. Então, foi buscando, né? E aí ele, só que, acho que aí ele me pensou, não, eu quero uma coisinha pequenininha, eu quero alguns poemas para homenagear minha né, Leópolis, eu tenho alguns poemas escritos, aí eu fiz, tá? Aí montei lá, ó, vou te mandar os poemas, mas sem peça, tá? Quando puder, você faz. Beleza, então tá. Aí me mandou, aí eu fiz, ó, pai, o que você acha disso? Eu mandei dele. Nossa, ficou melhor que eu imaginava, eu acho que eu vou querer fazer, posso colocar mais coisa? E nisso foi aumentando um pouquinho do projeto do Pele do Sol, né, que tinha a intenção de ser de um formato, e na verdade foi sendo alimentado aos poucos, assim, ficou bem bonito, ficou bem legal, lindo, assim. Olha só, gente, só para avisar vocês, a gente tá com o link do livro digital aqui no nosso comentário aqui do YouTube e do Facebook. Então, acessem os comentários que você podem acessar o link direto. E eu vou colocar também o link. Tem o audiolivro? Fernando e Dino, tem um audiolivro também sobre dele? Tem o áudio. Bom, a ideia, na verdade, você até no início você disse pele do osso, né? No início você falou pele do osso. Do osso, meu Deus, perdão. Não, mas veja bem, na verdade, às vezes a vida é um osso, né? É um osso. E nós precisamos da palavra poética, nós precisamos do expresso lúdico, né? Nós precisamos da arte para que a vida não seja tão osso. Até porque o osso faz parte da gente, faz parte do corpo humano, né? Mas tem outros espaços da vida que a gente pode tornar mais leve e talvez seja esse um dos papéis mais importantes da arte. A Fernanda estava falando no início, o livro inicial era nove poemas, né? Eu queria fazer uma homenagem à minha terra natal, né? Leópolis, no norte do Paraná, uma cidade pequena, né? E eu queria fazer uma homenagem a essa cidade e tal, aí eu fiquei pensando, mas peraí,
Mas a minha passagem na vida não é só onde eu nasci, né? Não é só esse território onde a gente veio do Uhum. país. Então, depois morei em Sertanejo, onde fui trabalhar, meu primeiro emprego de carteira assinada com 15 anos. Opa, Depois fui morar em peraí, depois fui morar desculpa. em Curitiba, né, já Aham. com 18 anos, e depois passei num concurso, vim morar em Florianópolis e estou até hoje, né. Então, de 9 Hum. pontos, que era a ideia inicial, passou para 33. E eu fiquei muito chocado positivamente com a proposta que a Fernanda me mandou. Ela me mandou 5 propostas de capa de livro, deu um nó na minha cabeça. Daí pessoas me ajudaram a escolher, né. Maria Silva, que é minha namorada, também me ajudou muito De- nessa questão do livro, né, da revisão. Inclusive, pleiteou muito, né, para entrar um poema. Tem poema que entrou só porque ela fez uma Ah! reivindicação, quase fez um abaixo-assinado, né, e entrou um poema. Porque essa história também de escolher poema é um drama também, né? Quantos poemas, o que você vai colocar, quais são os poemas, né? Nossa, tem O Fernando tantos também assim que olhou. é. E eu tô muito feliz, Ai, que lindos. A porque gente... é um livro familiar, né? É um livro bem singelo, né? O Paulo Leminski que está inclusive no livro, ele diz que, eu vou até ver aqui minha colinha, depois de muito meditar, resolvi editar tudo o que o meu coração me ditar. Então, esse livro é um Olha livro, só. é um livro do coração, né? É um livro que perpassa a minha história desde a minha infância, quando trabalhador rural, né, que tive esse contato direto com a terra, né, capinando soja, catando algodão, também brincando, né? Olha Então só. a minha origem é daí, é do solo. E essa os meus poemas têm muito a ver com essa minha herança, né? E tem a ver com a realidade com a qual eu convivo e pela minha percepção, meus poemas são muito intuitivos. É muito do olhar, né, da Uhum. percepção do cotidiano das coisas que estão postas no mundo, né? É isso. Por favor, Dino, recita um deles pra gente aqui. É? Recita um deles pra Então tá. gente. Então, o primeiro deles, eu separei aqui uns 4, não sei se vai dar tempo, mas o primeiro deles Vai diz sim, esse tem assim: tempo. vem de longe o cheiro de terra molhada, o canto de pássaro escondido. Vem de longe o ruído do trator, o sol na varanda, a lavoura de algodão. Vem de longe o carrinho de rolimã, o pega-pega no quintal, o recreio na escola. Vem de longe o correio elegante nas quermesses, o beijo no banco da praça. Vem de longe o jeito ingênuo de levar a vida. Vem de longe a vontade louca de começar tudo outra vez. Vem de longe, tão perto da memória. Caramba, que nostalgia! A gente que está aqui ouvindo, a gente se identifica, né? Até com um pouco disso, né? Eu não tive essa experiência na infância da terra, né? Não que eu tivesse, não tivesse me criado na terra, né? Porque a gente, quando é criança, mas a gente se sente representado, né? De certa forma, representado também, de certa forma, nesses poemas. Muito lindo, Dino. E essas imagens, né? Essas capas estão, parece que refletindo perfeitamente, né? Esse poema que você leu. Fernanda, como é que foi para ti criar essa capa quando você viu ela pronta, assim? Tu falou, é isso mesmo? Ó, o É, Eduardo aqui, ó. na verdade, eu queria resgatar um pouquinho dessa terra, né, que era de Leópolis, assim, e as poucas memórias que eu tenho também. Então, como trata de memórias, e o pai estava falando da terra onde ele cresceu, né, e eu quis resgatar um pouquinho. Então, a capa, eu fiz algumas propostas, né, só que o pai acabou ficando com duas, não conseguiu ficar com
Porque uma ficou mesmo para, né, questão do sol, da flor ali, né, ficou pôr do sol, e a outra ficou mais íntimo, porque assim, a casinha azul de madeira era a casinha do vô e da avó, né, dos pais dele, foi a casinha que ele foi criada ali entre as galinhas, ali tem um pé de manga, que o pai relata muitas histórias, a gente tem várias histórias, até eu tenho duas meninas, e elas contam, aquela vez que subiu um pé de manga, foi picado lá, então assim, trazer um pouquinho, talvez essa segunda foto seja um pouquinho mais de memória mesmo afetiva de filha, assim, né, dessa vivência na Casa Azul, casinha de madeira, no interior, com as galinhas no quintal, com a mangueira, e o outro para abrir, para ser a pele do sol. Então, seriam essas duas propostas, assim, que foram. Então, eu vou, aproveitando essa fala da Fernanda, né, vou dizer o seguinte: por certo, ainda brinco na varanda da casa infância, caminho pelo bilharal do vasto quintal, na esperança de encontrar uma perdida joaninha, um orelhudo caramujo. Em direção ao pé de manga, escuto as galinhas anunciando novos ovos. Junto aos pés de alface, o orvalho insiste em umedecer a longínqua manhã. Na praça da pequena cidade rola a maior graça. De graça a vida se oferece, como um bom vinho em noite fria. O papo corre solto, feito tartaruga. O tempo amarrado na calçada flui como se não houvesse mais nada. Bem aí, no meio disso tudo, descobri que a simplicidade é amiga da tal felicidade. Caramba, que lindo! Eu tô aqui, que nem o Eduardo Bolino aqui, ó. Tá falando, gritando aqui, ó, falando em caixa alta, bem de longe. Muito lindo. E agora me falem do audiolivro. Quem é a voz de quem? Tá aqui, ó, nos nossos comentários aqui o link para nossa audiência estar acessando o audiolivro. Qual é a voz que está nesse audiolivro? A ideia do audiolivro, assim, eu já publico poemas há muito tempo no Facebook. E de vez em quando eu coloco algum poema, né, falado, né? E aí a minha nora, a Débora, comentou: por que você não faz, então, um audiolivro, tal? Eu falei assim, mas nem sei como é que é isso. Não, mas é legal, tal, não sei o quê, enfim. E aí veio a ideia, mas aí a minha ideia também é na perspectiva da inclusão, né? Por que eu optei por esse livro digital? Pela perspectiva da inclusão. Porque eu não curto muito, vou ser franco, não curto muito ler poema, assim, ou texto no digital. Mas nessa perspectiva da inclusão, de alcançar mais pessoas, pessoas que têm dificuldade de ler, ou pessoas que preferem, inclusive, ouvir, né? Eu optei por isso. É a minha voz, né? Mas tem dois textos que é da Fernanda, né? Que ela faz a introdução e depois, no final, ela fala do meu currículo, né? Então, ela participa também com a... A voz dos dois, então. Acho que deu uma travada ali na imagem do Dini e da Fernanda, infelizmente. Mas, gente, olha só, tá lá no nosso desacato, no nosso YouTube, comentário com o audiolivro, tá ali pelo Drive para você poder baixar ele. Vou remover a Fernanda, vamos ver se eles voltaram. Aí, voltaram. Tá ali o audiolivro. Fernanda, como é que foi para ti essa experiência? Como é que é para ti? Claro, você já tem toda essa intimidade, né, de pai e filha e toda essa conexão que vocês têm, já é muito bonito de ver. Mas como é que foi para ti? E como que está sendo para ti agora lançar esse livro do seu pai, que você também contribuiu tanto com ele? Como é que é o sentimento disso? É um orgulho, com certeza é um orgulho imenso, né? Certeza, orgulho imenso e olha, Kate, exigente.
Várias, não, a última versão. Quantas vezes eu ouvi? Agora é a última versão. Agora é a última versão. Se deixar. Mas é um orgulho imenso. Meu pai é inspiração, né? Então, meu pai tem muito orgulho pelas diferentes facetas que ele apresenta, né? Enquanto escritor, enquanto homem, né? Enquanto esposo que foi muito tempo, enquanto namorado, enquanto pai, enquanto propiciar diferentes experiências para gente. E poder contribuir para uma vontade que ele tinha e agradar foi muito gostoso. A Bem, Sueli, ai, aqui, ó. gostoso assim de surpreender. Eu fico mesmo, hein? Agora acho que eu vou querer colocar mais um poeminha. Ai, acho que agora, então, assim, foi crescendo. Foi um projeto que foi legal, a gente construindo juntos. Eram momentos nossos, nós somos vizinhos também. Então, ele, quando tiver um tempinho, me chama que a gente dá uma ajeitadinha. Então, foram cafezinhos a mais, foram momentos de troca a mais também, que por mais que seja vizinho, às vezes a gente fica dia sem se ver, né? Na correria, eu estou trabalhando, né? Ele está fazendo as tarefas dele também. E às vezes a gente fica, então eram encontros marcados mesmo, a gente tinha esse compromisso. Não, agora eu não quero falar com o Fernando, eu quero a editora Profissional mesmo. quero uma reunião, ele fala, eu quero uma reunião com a editora. Né? Então, eram encontros que foram proporcionados também pelo livro, que foi bem bacana, né, essa troca. Dino, como é que foi para ti ali ter a tua filha? Eu estou super feliz de ter feito esse livro com a Fernanda, né? Como eu disse, é um livro familiar, né? Um livro do coração, porque ele está encharcado desse carinho, desse afeto, e por isso não vai ter cobrança, não vai ter cobrança nenhuma. Você não pode misturar afeto com questões financeiras, né? Eu acho que não é legal. E o fato de fazer com a Fernanda, com a editora Lala Lúcia, que é a primeira experiência do livro, né, que ela tem, mas o fato de fazer com ela me propiciou que eu possa disponibilizar gratuitamente, né? Eu gosto sempre de fazer essa minha observação. Eu estou podendo fazer isso gratuitamente porque eu não vivo disso, não dependo disso. E eu compreendo todos aqueles escritores, artistas que vivem da sua arte, né, e não podem disponibilizar gratuitamente. Então, não é nenhum mérito meu disponibilizar gratuitamente, é porque eu consigo fazer isso, né? Então, mas eu entendo que a sobrevivência do artista, dos escritores, todos têm o direito de viver com dignidade, porque é um trabalho, é um trabalho, é um Sim, trabalho, como claro. você disse, a pele do osso, é um trabalho de osso duro, né? É. Então, escrever uns poemas Um aqui, erro acertado. não, mas eu acho que você abriu me deixando uma brecha para falar sobre isso, né? E o que eu sempre falo, a gente tem que buscar metáforas para a gente poder abrir espaços na nossa vida de prazer, de alegria, porque a gente vive um mundo bastante caótico, né? Bastante caótico, em todos os sentidos. Então, a gente precisa encontrar no amor, nas relações humanas, na natureza, eu imagino, né, que a poesia, em todas as suas formas de expressão, possa ajudar, né, os seres humanos a se reconectarem com a natureza e com a sua própria humanidade. Né? Nós estamos aqui usando a tecnologia. Eu não vou falar mal da tecnologia, mas se a gente não tiver clareza para que serve a tecnologia, a gente vai se embrutecendo, porque cada vez mais as coisas vão ficando urgentes, cada vez mais as coisas para ontem, cada vez mais as coisas são rápidas. E quando é que tem um tempo para nós, para a gente parar? Né? Porque a vida não é trabalho, né? O trabalho faz parte da vida. Nós temos outras instâncias da vida tão importantes quanto, né? Então, esse meu resgate, digamos, da minha infância, minha adolescência, chegando aqui, na minha maturidade, na minha velhice, né, é nessa perspectiva do aprendizado, né? Então, para mim foi um aprendizado muito gostoso, né, fazer esse livro com a Fernanda e surpreendente, que a bichinha aqui eu vou te contar, viu? A bichinha quando pega um negócio para fazer, eita, bichinha, Aí né? você conheceu E uma outra versão da tua filha, né? Uma versão é, ali. é, não, e de certa forma também eu perdi um grande amor, e a Fernanda também perdeu um grande amor, que é a minha esposa que faleceu, a Delci, né?
E nós estamos reconstruindo essa história, estou amando de novo, né? E que a gente aprende, amar também é um aprendizado, né? E nesse aprendizado de amar, a gente está aí na vida, está aí para tocar o barco, para enfrentar as coisas, mas, sobretudo, eu não sei se a palavra felicidade, né, é um conceito tão abstrato, mas, Sim. sobretudo, viver bem, né, viver com É. dignidade, porque essa palavra dignidade é fundamental também, né? A democracia pressupõe, sobretudo, não só a livre expressão, mas, sobretudo, viver com dignidade. Porque não basta a livre expressão se a gente não tiver dignidade, não tiver um salário justo, não tiver uma vida Uhum. que propicie condições da gente poder viver bem, né? Viver bem. É por E a isso minha até que história vocês de estão Leópolis, aqui na a minha manhã com história dignidade, né? eu acho que vocês escolheram um bom termo, né? Porque a palavra dignidade ela é um conceito bastante amplo, né? Uhum. E cabe muito nessa palavra dignidade, né? É isso. E a alegria minha de fazer esse livro com a Fernanda é porque ela também, de certa forma, descobriu, né, esse lado dela de fazer o livro. Dei trabalho para caramba. Ela achou que ia ser moleza, porque é o pai, né? Ah, vai ser Ah, molezinha, mas não, é olha. pior, é muito pior. Mas teve uma hora que eu falei para ela, Fernanda, encerra aí, porque senão eu vou começar a revisar de novo, né? E com a minha namorada também, a Maria Silvia, várias vezes. E agora? E agora esse aqui? E entra o quê? Sai o quê? Olha aqui, mudei aqui, enfim, né? Mas é um processo, né? O livro está agora pronto, mas o processo é muito bacana, né? O processo, os Exatamente. bastidores, como a gente chama, é muito legal, né? É, isso E é estou muito incrível, né? feliz de Você lançar esse resgatar, livro. só o fato de vocês estarem resgatando, É, né, a história de vocês, porque como tu disse, a gente não é daqui a pouco, nós não somos felizes o tempo todo, né? Mas sim, sim. lembrar, recordar dos momentos que a gente foi, e mesmo nos momentos que a gente nem pensou se estava feliz ou não, né? O fato de você estar lá recordando teu crescimento, tua infância lá na casinha, no interior, Sim. da mangueira, das galinhas, dos galos. Isso é bom para a gente recordar o passado, para recordar os momentos bons que a gente viveu também. A gente não é, nós não somos feitos só de sofrimentos, né? Nós somos feitos de muita coisa e muita coisa boa, que inclui nisso, e como você traz ali a questão familiar, o amor. Sim. Eu tenho um poema que diz assim: tantos eus que dá nós. Que legal! Nós somos muitos eus, né? Muitos eus. Exatamente. Exatamente. Fernanda, como é que foi para ti crescer com um pai poeta, assim, né? Foi tendo muitas experiências, me proporcionou uma vivência maior na arte, né? O pai sempre, ele gosta muito de poesia, mas desde pequeno eu fui muito inserida, né? O pai era de incentivar, de levar de pequeno para assistir peças de teatro, né? De ir ao cinema, de ouvir, né? Ele tinha um escritório que era cheio de livros, e a parte de baixo era toda nossa, então a gente cresceu muito com arte, teve, né? Dentro de casa pude vivenciar, né? Foi foi muito bacana, ele incentivava, eu fiz teatro enquanto Uhum. adolescente também, e ele falava, tu tem que escrever, e eu preciso de escrever, só que eu acabo na correria deixando pés, assim, então hoje, as minhas leituras, o meu investimento de tempo, o meu filho, né? E o pai tem que escrever, tem que escrever. Ele puxa de vez em quando, o que você está escrevendo? E eu não estou escrevendo, eu estou vivenciando um outro momento, mas e a gente tem que, às vezes, parar, a gente fica muito em função do tempo, né? Meu pai estava falando, às vezes a gente não se dá o prazer de descansar, né? Quando a gente está descansando, mas está fazendo alguma outra coisa junto, né? Não se dá o luxo de só deitar no sofá. Está deitando no sofá, mas está trabalhando, fazendo alguma outra coisa. Então, esses puxões de vez em quando dá uma perda, né? E é isso, ele incentiva bastante, mas eu no meu relato. Para a gente encerrar, Nath, Dino, tu quer trazer Mas mais algum também, poema? Tem mais 6 minutos aqui. então, eu vou falar. conclusão, eu só queria fazer um comentário que a gente falou também, que o pai falou, quando a gente for escrever, até as pessoas que têm baixa visão, né, ou que não gostam muito de ler, e tem as pessoas também
que pensam, que tem as pessoas com dislexia também. Assim, vamos incluir, vamos procurar uma fonte que seja mais confortável para conseguirem ler. Vamos, o pai trazendo a entonação dele, então foi ele mesmo que gravou o áudio. Então a intenção do escritor está colocada ali, né? Então é diferente de quem lê. Então a gente buscar ao mesmo tempo que no digital está distribuindo a tecnologia, o pai ama e desama, mas ela está aqui no expor, né? A gente está usando, a gente está aqui só na tecnologia. O livro foi feito no meio digital, a divulgação, o lançamento está sendo feito no meio digital, né? Então, assim, vai alcançar bastante gente. E todo esse processo foi feito para disseminar, para incluir mais gente. Então, pessoas que têm baixa visão, pessoas que não escutam, pessoas que não gostam de ler estão ali e que precisam também de, né, essas outras pessoas. Então, já que a gente falou do tempo, como eu falei, minha história é uma homenagem às pessoas, né? Esse livro é uma homenagem às pessoas, é uma homenagem aos seres humanos, né? E é toda forma de expressão de vida, né? Então, Leópolis, minha terra natal, depois Sertaneja, depois Curitiba e agora Floripa. O tempo caminha no silêncio da pedra. Uma gaivota pesca o canto do mar. Fragmentos de conchas inventam estrelas. O homem embala saudades nas ondas da praia. Na prancha do pai, menino brinca de herói. O sorvete derrete na boca do moço, enamorado de sol. Em passos lentos, a menina tropeça, distraída de lua. Pescadores eufóricos comemoram a colheita dos peixes. Corpos seminus desfilam sem cerimônia. O poeta foi seduzido pelas belezas da ilha. Caramba, que lindo! Eu acho incrível essa possibilidade que vocês dão e nossa, parabenizo muito vocês por estar disponibilizando esses poemas da forma de áudio. A Maria Silvia está aqui, ó. Parabéns ao Dino, à Fernanda e ao Portal Desacato por divulgar esse lindo trabalho que brota da terra e do coração. É isso aí. Eu acho incrível vocês estarem divulgando isso em opção de áudio, claro, principalmente para as pessoas com deficiência visual, até porque o livro físico não foi lançado, né? Então não tem a opção em braille. É isso. E aí você disponibiliza isso. E para nós também, que não temos essas dificuldades, é muito incrível também. Eu ontem estava... fui para um compromisso e eu estava dentro do carro escutando uma música, acho que era da Maria Gadu, até vou lembrar aqui. E eu fiquei repetindo a música porque tinha muitos poemas na música e eu queria entender aquelas palavras diferentes que ela usava. Eu até estou tentando buscar a música aqui que agora fugiu da minha cabeça. Mas, Axé a Capela. Axé a Capela, o nome da música da Maria Gadu. E tem muitas falas assim que você fica... você ouve, você gosta da música, você até sabe cantar a música, mas você não parou para perceber isso. E o poema, por áudio, você presta muita atenção, né? O Dino ali lendo esse último poema, eu estava ali prestando muita atenção para entender aquele poema, e eu acho que esse áudio, a leitura é muito, muito boa também, claro, a leitura proporciona a gente de... eu não entendi essa parte, então vou ler de novo. Mas o áudio parece que vem de dentro, né? É uma coisa que eu não sou poeta, então não sei, não vou conseguir expressar da forma correta isso, mas muito obrigada, gente. Olha, agradeço vocês por estar transformando esse livro dessa forma tão democrática, inclusive, né? Lembrando a nossa audiência que está assistindo a gente aqui, essa entrevista vai estar publicada depois com um corte no YouTube, no nosso canal no YouTube do Portal Desacato, e eu vou colocar lá os links para você baixar o livro digital e para você também baixar o audiolivro em que a Fernanda começa introduzindo, o Dino lê seus poemas para a gente e a Fernanda conclui aí com a descrição e a biografia do Dino, né?
Não, já encerrando, queria agradecer, né, o portal, né, especialmente a Rosângela, que insistiu, né, a Fernanda queria que eu fizesse uma live, eu brinquei com ela, me livre da live. Aí eu propus para ela, então, fazer junto. Ela correu um pouco de raia, agora depois no final ela topou, né? Mas eu queria encerrar o seguinte, dizendo um pensamento do filósofo alemão Nietzsche, que para mim ele sintetiza esse processo que nós conversamos aqui, né? Ele diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, olha só, quanto Exato. tempo Nietzsche disse isso, que a arte existe para que a realidade não destrua. E é uma verdade, né? Então, vivamos mais a arte, vivamos mais, tentemos mais espaço, cavar espaços lúdicos, porque nós precisamos disso. Então, a gente precisa se dedicar a isso também, né? É uma perspectiva de vida que a gente tem que apontar para nós mesmos e para as pessoas que a gente ama e a gente quer uma humanidade melhor, né? A gente quer um mundo melhor, né? Em todos os Exatamente. sentidos. Tá bom? Dino, Muito agora obrigado, eu vou viu? ter que usar um pouquinho mais de tempo aqui da nossa programação, porque agora você me fez lembrar da tua biografia mesmo que você me mandou. E eu quero que você conte para gente aquilo que você fez na pandemia, Ah, tá. durante a pandemia da Covid. Vamos usar um pouquinho mais de tempo aqui, não tem problema. Eu quero que você me conte desse período da pandemia, os trabalhos que você fez. Eu sempre gostei de partilhar a palavra poética, né? Sempre foi um desejo meu de tocar as pessoas é, pela poesia. E quando eu falo poesia, eu quero dizer poesia que não está só num poema, né? Porque eu sempre costumo dizer que existe o poema, que é a rosa, e a poesia é aquilo que exala da rosa, que é o perfume, que a gente não vê, mas está ali. E a poesia está em tudo quanto é coisa, né? Está na natureza, está num canto de um pássaro, está nas relações humanas, está numa música, enfim, né? Bom, aí nessa questão da pandemia, né, que foi uma vivência assim assustadora, né? Eu até imaginava, né, que a gente pudesse, depois dessa vivência assustadora no mundo, que as coisas pudessem melhorar bastante, né? Mas a gente vê que o ser humano precisa passar por muitas pandemias ainda, né? Enfim, Sim, é. aí eu tive uma ideia de distribuir poemas, né, em caixas de correio, né? Porque a gente não podia ter contato com as pessoas, né, de forma alguma, mas o contato com a caixa de correio não tinha problema nenhum, né? E eu comecei a escrever, né, aí chamei o nome de poema na caixa. De novo, a Fernanda fez o como é que é a arte gráfica, né, do poema na caixa. E eu saí distribuindo. No início, eu escrevi 500 poemas, né? São poemas pequenos, curtos, que eu chamava até de bilhete poético, e eu distribuí 500. Aí eu falei assim, E nossa, era mas foi escrito à rapidinho. mão, Dino. Escrito à mão. Escrito à mão e depois pintado com giz de cera, né? E, e aí eu escrevi 500, tal, distribuí, eu achei que foi rápido distribuir. Resumindo, eu fiz 5.000 poemas escritos à mão, todos eles realmente pintadinho com giz de cera, e saí distribuindo, né? E depois algumas pessoas, e comentei isso no Facebook, e aí algumas pessoas, eu não ia nem falar nada, ia publicar, eu ia entregar e deu. Aí um poeta, o Marco Vaz, companheiro que faleceu, né? Um grande poeta, um grande companheiro, acabou botando no Facebook. Recebi aqui uns poemas em tempo de pandemia, olha só, recebi aqui uns poemas do Dino, tá bom, já que ele botou, agora vou colocar também, né? E a partir disso, pessoas, né, de outras cidades queriam, até me provocavam, você não vai distribuir aqui não sei o quê. Eu falei, tá, eu vou fazer uma proposta para você, então. Eu mando 100 poemas escrito à mão, e vou te mandar um livro, que eu tenho um livro chamado 100 Poemas, que foi publicado pela editora da UFSC. Aí eu mandava o livro 100 poemas e mais 100 poemas para distribuir. E a pessoa distribuiu, né? Em Joinville, algumas cidades, em São Paulo, outras pessoas. Enfim, no final Que são 5.000 legal. poemas distribuídos. E foi uma alegria imensa, porque
É uma forma de me comunicar com as pessoas, mas, de certa forma, trazer algum alento, né? É um respiro. A gente estava no meio do gás carbônico, então o poema foi uma espécie de respiro. O maior contato que eu tive nesse período foi com os cachorros, porque eu vinha bem cedinho, tipo 6 da manhã, que eu não queria ter contato com ninguém. De vez em quando pegava alguém de pijama, que estava meio que acordando, tal, que o cachorro latia, né? Mas foi uma Uhum. experiência muito boa, né? Além de eu caminhar, foi uma experiência muito boa, né, nesse Não, período. e te deu também algo incrível, né? Bom para passar aquele tempo, né? Porque eu acho que a Ah, maior também, foi um alento também para mim. foi É, uma grande questão, né? Eu sei que eu estava na é. época, minha mãe morava comigo ainda e eu estava surtadérrima com a pandemia, então eu buscava coisas para eu e ela fazer para passar o tempo, porque ela queria sair de casa, ela queria sair de qualquer jeito, e eu lá quase que como Sim, uma agente penitenciária lá segurando sim. ela, e não Esse livro deixando ela aqui, sair. ó, o livro 100 Poemas, Sem foi poemas. publicado pela editora da UFSC, a qual eu agradeço muito a editora da UFSC, né? Aliás, temos que defender sempre, né, A universidade as, pública. as universidades públicas, né? A editora está sendo atropada aí, como sempre, as instituições públicas, as empresas públicas, enfim. E eu distribuí 200 exemplares desse livro pendurados em árvores de praças, né? Então, eu sempre gostei de fazer a tortilha, né? De novo, né? Publiquei com uma editora, né, pública, comprei quase que todo a edição e distribuí em praças públicas. Era muito interessante esse contato com as pessoas. As pessoas vinham, mas eu posso pegar o livro mesmo? Não, pode pegar. Né? E as pessoas achavam interessante o livro pendurado em árvore, que é o fruto, né? É o papel voltando para a árvore, que é a sua origem, né? Tudo de É novo a verdade. própria história, né? O papel voltando para a árvore, né? E fazendo essa simbiose da palavra poética com a natureza e com os seres humanos. É isso, né? E Exatamente. É, legal, agora tu me deu esse tempo, agora aguenta, né? não, mas tá perfeito, tá? Ó, eu queria ter Não, porque amanhã, alguém, a nossa alguém me, manhã toda com dignidade. não, alguém me disse assim, não, não pode passar das 9 horas. Eu recebi um recado assim da rua, ó, não pode passar das 9 horas. Deve ter Não, sido o Raul, o Arro. meia, meia hora tá bom. Raul deve Não, estar é que hoje eu estou tremendo a aproveitando porque espinha. o Francisco Ladeira, que é um dos nossos colunistas aqui da Manhã com Dignidade, na sua coluna Fabricantes de Desinformação, o Aham. Francisco hoje não vem, então a gente tem o tempinho a mais da coluna dele, Meu por Deus, isso que vai, eu vai, estou cala, ó, aproveitando. cara, já até. Então, Não, já que tem, eu vou falar já que agora, né? bora, Olha só, bora. isso aqui é um livro, isso aqui é um livro, né? É um livro Parece uma não usual, carteira. vamos dizer, chamado Parece Palavras folha de Traçadas, bananeira. né? Com folha de bananeira. Olha só. Isso aqui eu fiz, isso aqui é um poema, isso aqui são 50, apenas 50 exemplares, todos eles escritos à mão. Ó, não vai dar para ver, mas Olha, está aqui, ó, escrito à mão. caramba, que lindo. E aqui, ó, não sei se vai dar para ver. Tá vendo que tem a comida da traça aqui, ó? Tá vendo que tem traça? Olha só, Ó, palavras então, traçadas. aqui atrás, olha só o livro. Tá Que vendo? Então, lindo! isso aqui é um objeto, né? É, é, que eu guardei por 15 anos. E já minha esposa, na época, era viva, eu queria fazer um trabalho junto com ela, enfim. E aí, depois de 15 anos, é que eu resgatei esse livro. Quando eu fui pegar, eu fiquei bem indignado, fiquei puto da cara comigo mesmo, porque ele estava todo comido pelas traças. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Agora eu vou ter que descartar, né? Aí, numa noite, eu acabei sonhando e veio um texto inteirinho que falava do Olha só. tempo, das coisas que se estragam e da vida que passa, enfim. Aí eu elaborei esse texto, né? E mandei junto com o livro embrulhado em retalhos. Que a minha esposa trabalhava muito com retalhos, né? Com tecidos, e as pessoas receberam esse livro em casa. Eu Olha pensei só. até em lançar, mas lançar 50 livros, como é que vai ser? Não, então vou mandar, escolhi 50 pessoas. Fiquei muito feliz, porque eu vi que Nossa, muitas esses que pessoas fizeram parte estavam dessas fora, né? 50
Foi difícil escolher. Eu fiquei feliz porque eu morro, mais de 50 pessoas que eu tenho contato, que bom. Essa é a questão da arte também, né? A arte é uma possibilidade de relações, né? Então, através da poesia ou através de outras formas de expressão, as pessoas se relacionam. E a arte ajuda no sentido humano à medida que ela aproxima as pessoas, à medida que ela desmitifica essa questão que a realidade é só o trabalho, é só o sacrifício. Também temos outras, eu não chamo de válvula de escape, eu digo de encontros com a arte, encontros com o lúdico, encontros com o poético, a gente consegue propiciar isso. A Fernanda falou, né? Eu escrevo poemas, mas eu estou em tudo quanto é atividade cultural. Eu adoro atividade cultural, música, teatro, É incrível. dança, o que pintar, porque eu entendo que isso é fundamental para a história da humanidade, não é só para mim, para a história da humanidade. Exatamente. O que seria de nós sem a arte? Vamos pensar bem, né? O que seria de nós, seres humanos, sem a arte, sem a cultura transformadora, né? Exatamente. Inclusive, você trouxe a questão da UFSC ali. Ontem eu estava com uma entrevista com o professor Sim, Paulo, não sei se vocês assistiram, Paulo Pinheiro Machado, e está lá sim. disponível no nosso YouTube, inclusive, coloquei aqui o link para vocês acessarem. O passado que não passou, né? Porque a UFSC ainda homenageia um reitor da ditadura. Então, é mais um motivo para a UFSC estar sendo atacada, porque eles fizeram essa comissão, né? Então, por conta disso, essa extrema-direita fica atacando, né? Porque querem apagar o nome do reitor. Não, não querem apagar o nome do reitor, apenas querem tirar a homenagem feita a um reitor que contribuiu com a ditadura, né? Então, a gente sempre tem que estar defendendo as universidades públicas, porque elas são para isso. E a gente também está tendo o caso, né? A Amanda Miranda, nossa apresentadora da noite, no seu programa Passando a Limpo, trouxe ontem de novo mais informações sobre os dinheiros públicos, os dinheiros que o Jorginho Melo tem repassado para a CAF, naquela universidade nada gratuita. Então, a gente tem que sempre estar defendendo as universidades públicas, porque elas estão sendo bastante atacadas, estão com bastante problemas aí acontecendo. Aqui na nossa programação, a gente está sempre trazendo isso. E incrível que a UFSC tenha publicado também mais esse outro livro seu também. Essa tua atitude de estar levando isso na pandemia para as pessoas, foi incrível também, Dino. Fernanda, muito obrigada também por estar presente aqui com a gente hoje, por estar trazendo a tua experiência também, como filha e editora desse último livro ali. Lembrando a nossa audiência que vai estar disponível depois no nosso canal no YouTube. Eu vou passar para a Fernanda e para o Dino também, para eles estarem repassando e distribuindo por aí, que lá no nosso canal do YouTube também vai estar o link para você baixar o livro, tanto o livro digital quanto o audiolivro, para caso você prefira escutar. Eu vou preferir escutar. Então, muito obrigada, gente. Eu vou me despedir, eu vou iniciar com a palavra poética, eu vou me despedir com a palavra poética. Por favor. Gosto de dizer palavras aos ventos, dessas que não se aprisionam em dicionários, que atentam para as manhãs tardias, que espiam estrelas pelas frestas, que inundam o céu com pirilampos, dessas que farejam galos pela espora, que despertam com o sol úmido de aurora, que espalham sementes nas calçadas, palavras que se insinuam para a lua, que se enfurecem com a injustiça, palavras necessárias, palavra que não se cala. Obrigado. Sem áudio. Já vou encerrar para não dar nem tempo de sair desse poema. Muito obrigada, gente. Valeu.